Ó Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem realizado. Agora nós oramos em favor do teu Filho, Pai, que será o instrumento para trazer o ensino da tua palavra. Permita que essa palavra nessa noite, Senhor, inspirada pelo teu Espírito Santo, possa achar morada no nosso coração. É a nossa oração no teu nome, Jesus. Amém. Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, eu sei que o diácono Stefano, é isso? Isso. Leu já o trecho que nos foi destinado a ministrar esta noite, mas eu gostaria de frisar 3 versículos. O 23, o 25 e o 26. Diz assim o 23: Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados, em outras versões, aprisionados, para aquela fé que se havia de manifestar. Aí o versículo de número 25 diz assim: Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. E o 26 diz: Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Podeis sentar, meus queridos e amados irmãos. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus. Sou grato ao pastor pela confiança. Eu nunca vi o tempo passar tão rápido como passou hoje para me dar a oportunidade, para chegar a minha oportunidade. A gente fica ansioso, mas a gente aprende isso no ECOI, né? Que por mais tempo que a gente tenha, por mais intimidade que a gente tenha na palavra, toda vez que a gente sobe na tribuna, a gente treme as pernas. Foi o que o evangelista Joabe nos ensinou, né? E é verdade, irmãos. A lição de hoje, a lição, né, eu posso falar assim, tem como título a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Qual foi o papel da lei para nos levar a Cristo? E eu gostaria de iniciar falando, irmãos, de um trecho do livro O Peregrino. Eu acredito que muitas pessoas conhecem o livro Peregrino, já leram, ou já assistiram um filme ou desenho animado, porque existe. E nesse livro, irmãos, tem um trecho interessante, uma parte do texto do livro, que fala exatamente da importância e o papel da lei em relação à nossa condução a Cristo. E ele diz assim: o cristão, que é o peregrino, né, chamado de cristão, ele chega à casa do intérprete. E esse intérprete começa a mostrar para ele, para o cristão, o peregrino, vários cômodos daquela casa. E a cada cena, o intérprete vai falando para o peregrino aquilo que significa cada ambiente que ele está mostrando. E num dado momento, eles chegam numa sala bem grande. E esta sala, ela está empoeirada. O chão é batido. E de repente, eles param, tanto o intérprete como o peregrino, e por um dado momento eles ficam olhando aquele ambiente. E o intérprete chama um homem para varrer aquela sala. E aquele homem começa a varrer a sala, e a poeira que estava grudada tanto no piso como também nos móveis começa a fazer o quê? Se espalhar pelo ambiente, a ponto de deixar o cristão, o peregrino, sufocado com aquela poeira. E nesse instante, o intérprete chama uma moça que estava de prontidão e pede para ela trazer água e borrifar água naquela sala. E ela borrifa água naquela sala, e de repente aquela sala, a poeira se abaixa e ela consegue varrer aquela poeira. E o cristão fica olhando para aquele cenário e pergunta para o intérprete: o que isso significa? E o intérprete diz para ele: olha, o homem que veio, a sala que você viu toda empoeirada é o coração do ser humano.
E o homem que veio varrer aquela sala é a lei. Nós estamos estudando a lei e a graça. E se não fosse aquele homem varrendo aquela sala, jamais poderíamos enxergar de fato o quão aquele ambiente estava empoeirado. Porque aquela poeira que subiu significa o pecado e tudo aquilo que corrompeu a vida daquele homem durante toda a sua trajetória. Mas a mulher que veio logo em seguida, ela trouxe água. E aquela mulher nada mais é do que o Evangelho de Cristo. Que depois que o pecado foi revelado, porque, irmãos, quando a gente varre uma casa empoeirada, a gente não tem o poder com a vassoura de limpar aquela sala, mas simplesmente nós demonstramos o quanto ela está suja. Mas quando vem aquela mulher com a graça salvadora de Deus, expressa naquele momento pela água, pelo borrifo da água, ela consegue subjugar aquela poeira, como acontece no coração das pessoas, e deixar o coração, aquela sala, pronta para o rei habitar. Dessa mesma forma, a lei nos serviu para mostrar que nós estávamos perdidos em nossas transgressões, porque ela só é capaz de mostrar os nossos pecados, o quanto somos pecadores, até que a fé veio. Porque um dia, irmãos, Cristo veio a mim e a você. E nós, depois que percebemos o quanto estávamos empoeirados pelo pecado, nós constatamos a nossa incapacidade de nos limpar, de nos fazer livre, e Cristo fez esse trabalho para nós. Por isto, irmãos, nós vamos, no decorrer desse trecho, abordar essa temática, que diz a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. O papel que ela desempenhou em nossa trajetória para nos aproximar de Cristo. Porque, veja bem, existe um propósito divino na nossa peregrinação. E nós não podemos deixar de sermos atingidos pela lei para nos aproximarmos da promessa. Só que ocorre, irmãos, que muitas das vezes nós desejamos uma sem passar pela outra. Às vezes, nós tentamos ir a Jesus sem passar por Moisés. Ou seja, tentamos ir a Jesus sem perceber o quanto estamos atingidos e afetados pela ação do pecado em nossa vida. E é por isto que Deus nos deu a lei. A lei, irmãos, é a expressa vontade do Senhor para mim e para a sua vida. Então ela tem o seu papel e a sua importância, inclusive nos dias de hoje. Ela mostra o quanto somos impotentes, o quanto somos pecadores. E a menos que nós tenhamos a consciência de que de fato somos tão pecadores assim, jamais desejaremos ser libertos por Cristo Jesus. É como uma pessoa doente. Uma pessoa doente jamais procurará um médico se ele não tiver a consciência de que precisa de ajuda. Então, irmãos, a lei veio exatamente para nos mostrar aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer e as penalidades pela nossa desobediência. Mas ela não tinha o poder de libertar a gente da situação em que nós nos encontrávamos. Então é importante, irmãos, nós termos o conhecimento acerca da lei, porque a lei mostra aquilo que de fato nós somos. E o que nós somos? Pecadores. E ao mesmo tempo, a lei nos mostra porque há a necessidade de termos a ajuda de alguém, de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Libertador, para nos trazer uma nova vida, uma bênção prometida, a herança incorruptível que Ele
disse que daria para a descendência de Abraão. Então, dentro desse contexto, eu gostaria de falar aquilo que éramos antes da lei, ou seja, sob a lei, ou melhor, sob a tutela da lei, e aquilo que nós somos agora em Cristo Jesus, depois que a fé invadiu as nossas vidas e nós aceitamos a Cristo Jesus. Então, o que éramos sob a lei? O versículo de número 23 e 24, irmãos, traz duas analogias, duas figuras pitorescas, criativas, muito importantes para nos revelar aquilo, a situação em que nos encontrávamos quando andávamos sob a tutela da lei. E o versículo de número 23, ele diz assim: antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados. Em outra versão, aprisionados. E esses dois textos, essas duas expressões, irmãos, dão a ideia de confinamento fechado. Paulo, certa vez, na cidade dos Damascenos, foi colocado, irmãos, em uma prisão, e o rei que foi nomeado, o governador daquela cidade que foi nomeado pelo rei Aretas, ele colocou uma guarda nos portões para não permitir que Paulo saísse daquela cidade. E todo mundo sabe daquele episódio, Paulo teve que sair, né, isso por meio de uma janela no muro da cidade. Ou seja, ele estava confinado. E é exatamente assim, irmãos, que a lei trata a gente. Ela nos confina, ela nos aprisiona. Ela deixa a gente, irmãos, aprisionados, sem saída. Porque quando eu olho para o meu pecado e vejo que não tenho condição de me libertar dele, por quê? Porque sou pecador e não há um justo sequer, não há um ser humano nesta face da terra que não seja. Eu percebo, irmãos, o quanto eu estou aprisionado, pressionado por esta lei. E esta lei, irmãos, nos guardou como prisioneiros, até que a fé viesse às nossas vidas. A lei, irmãos, mostra exatamente onde nós caímos. A lei nos acusa: não matarás, não roubarás, não adulterarás. A lei, irmão, nos condena, porque fala que para tudo isso, irmãos, a condenação é a morte. Todos os pecados, destituição da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, a lei não tem nenhum poder para tirar a gente de onde está, mas apenas revelar o quão nós estamos necessitados de um Salvador, de um Libertador. E eu louvo a Deus, irmãos, porque esta noite, o Jesus Cristo que me libertou e que libertou esta igreja, está aqui presente esta noite. E eu fico feliz, irmãos, porque a Bíblia, ela assevera que se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E é por isso, irmãos, que Paulo, lá no capítulo 5, no versículo 1 desta epístola, tema dessas terças-feiras temáticas, diz: olha, é para que sejamos homens livres, que Cristo nos libertou. Por isso ele ainda exorta: ficai firmes, e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão, porque antes éramos escravos do pecado, estávamos sob o domínio da lei, mas Cristo nos libertou. Olha Romanos capítulo 6, versículo 14, o que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E eu não vou falar sobre graça aqui, porque na terça-feira retrasada, o evangelista Joabe explicou tantinho por tantinho assim o que é graça. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. E porque estamos na graça, não há mais nenhuma condenação para nós. Louvado seja o nome de Deus. É por isso que Paulo fala aos Colossenses: tenham cuidado. Tenham cuidado para que ninguém vos faça presa sua, com sutilezas, com filosofias vãs, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aí no versículos
6 e 7 do capítulo 2 de Colossenses, ele diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados nele, edificados nele, confirmados nele, pela fé, crescendo em ação de graças. Então, irmãos, antes estávamos como presos, mas Cristo nos libertou. E agora vem a segunda imagem para mostrar, irmãos, o quão era trágico o nosso estado antes que viesse a fé às nossas vidas. No versículo número 24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio. Em outras versões, tutor. Em outras, guardião. Aio, irmãos, como foi falado na primeira terça-feira temática. O evangelista, irmão Gilmar, falou aqui. Aio vem da expressão grega pai dagogos, composta, pais, criança, agogos, líder, guia, ou seja, um guia de criança. Então, irmãos, essa era a figura real que existia naquela época. Geralmente um escravo doméstico de confiança da família, que já trabalhou, já tinha confiança daquela família, era colocado como o tutor de uma criança, para que o conduzisse à escola e dela trouxesse de volta em segurança, disciplinando-a. Tanto é que às vezes a gente bota na internet lá, bota lá, pai da gosto na internet, vai aparecer geralmente um homem com uma bengala, uma vara, porque por vezes era uma pessoa severa, que tinha que ser desse jeito, porque era necessário ensinar aquela criança, que ela não se desviasse, era responsável por cuidar da conduta daquela criança até atingir a sua maioridade. E por isso às vezes tinha que ser cruel, tinha que ser severo. E nesse aspecto, irmãos, a lei foi o nosso aio, foi o nosso tutor, porque foi ela que nos conduziu, nos ensinou, nos mostrou o caminho para chegar a Cristo. Ela não tinha o poder de nos colocar em Cristo, mas tinha a capacidade de nos conduzir até o caminho que nos levava a Cristo. Então, irmãos, o papel da lei foi levar o homem a Cristo, demonstrando que ele era incapaz de observar a lei. Romanos capítulo 3, versículo 20, ele diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei. Por quê? Pois é precisamente por meio da lei, e aí meu irmão Diego está falando, é a Bíblia Sagrada, que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Então, irmãos, a lei apenas nos mostra, eu repito, que somos pecadores. Tiago capítulo 2, versículo 10, ele diz: portanto, quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. E eu e você fazia isso direto. Sabe por quê, irmãos? Porque o sábio Salomão, ele diz lá em Eclesiastes 7:20, não existe um homem na face da terra que seja justo e que jamais deixe de pecar. Então, irmãos, a lei estava ali para nos conduzir a Cristo. Então, o que significa essas duas analogias? Em que sentido a lei foi o nosso carcereiro, a nossa tutora, a nossa disciplinadora? A lei, irmãos, como eu falei, expressa a vontade de Deus. Mostra-nos o que fazer e o que não fazer. E antes estávamos sob o pecado, sob a tutela da lei, debaixo da maldição da lei, e nada que fazíamos podia nos livrar desta situação. Então, como um carcereiro, ela nos lançou na prisão, como um pai dagogos, ela nos repreendeu, nos castigou, para nos mostrar, irmãos, que nós estávamos carentes de Deus. E graças a Deus que isso não foi algo permanente, foi algo temporário. Veja no versículo de número 25, ele diz assim: mas depois que veio a fé,
Veja, irmãos, que é uma temporalidade aqui. Não é antes e depois de Deus, mas é antes daquilo que Deus fez na minha vida e depois daquilo que Deus fez na minha trajetória. Então, irmãos, a obra opressora da lei, ela é temporária. Ela apenas nos prendeu a Cristo, até que Ele viesse e nos libertasse, e nos tirasse, irmãos, sob a tutela dela, para que nos fizesse agora, pela fé, filhos de Deus. Ele foi feito em maldição em nosso lugar, para que hoje não mais fôssemos considerados encarcerados pela lei, disciplinados pela lei, mas agora nós fôssemos considerados filhos de Deus. E agora eu gostaria de entrar, irmãos, na segunda parte desse trecho que nós estamos estudando esta noite. O que somos agora, depois que Cristo adentrou em nossas vidas. O versículo de número 25 diz: mas, agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Então o que somos é totalmente diferente daquilo que nós éramos. Agora, irmãos, pela fé, nós somos unidos a Cristo, aceitos, justificados por Deus, por amor a Cristo, e Ele nos deu o poder de ser feito filhos de Deus. Então a lei atingiu o propósito para nós que somos cristãos, porque a lei nos conduziu a Cristo. E agora, irmãos, eu olho e me percebo que não sou mais um escravo da lei, mas agora eu sou um homem livre para adorar a Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, a lei teve um papel importantíssimo, e nós vamos verificar agora, a partir do versículo de número 26 ao 29, quais foram os resultados. Os resultados, irmãos, desse encontro que tivemos com Cristo, depois que nós olhamos para a lei e percebemos que nós tínhamos a necessidade de Cristo e o aceitamos. Veja que no versículo 26 ele diz: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Pela lei, nós tínhamos a consciência de que nós éramos o quê? Pecadores. Mas agora, pela promessa, pela fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, porque a Bíblia assevera isto em vários outros versículos. O próprio João, capítulo 1, versículo 12, no Evangelho de João está escrito: a todos quanto creram e o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu e você somos filhos de Deus. E agora, irmãos, Deus não é mais o nosso juiz. Deus não é mais, irmãos, o nosso tutor. Nós já não o tememos com medo daquilo que possa nos acontecer, mas nós o amamos com amor de filhos, porque Ele agora é o nosso Pai. E é isto que Paulo está dizendo aqui, ó: vocês agora são filhos de Deus. Então, irmãos, eu gostaria que você saísse esta noite, pelo menos com isso na cabeça: você é filho de Deus. Veja o que está escrito em Romanos 8, 15 e 16. Vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. E agora nós o chamamos Paizinho, Paizinho querido, Abba Pai. Deus que habita no alto e sublime trono também está conosco, aleluia, irmãos, nesta noite, e Ele, irmãos, está recebendo a nossa adoração. Ele te ama como filho, e quero que você entenda, irmãos, e o receba nesta noite como Pai, como Paizinho, sim, porque Ele de fato é esse
Pai para nós. E esta filiação, irmãos, eu gostaria de deixar bem claro aqui, ela é em Cristo. Veja, pois todos vocês, versículo 26, são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque muitos irmãos pregam um pressuposto universal de que todos os seres humanos são filhos de Deus. Todos. É o que mais a gente ouve por aí. Não, eu também sou filho de Deus. Mas aqui está, irmãos, Paulo está dizendo, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, não é porque Deus é o Criador e nós, seres humanos, no aspecto geral somos criaturas, que somos todos filhos de Deus, mas somente aqueles a quem Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E quem foi esse? Aqueles que creram, aqueles que receberam, aqueles que foram libertados pelo poder do Evangelho. Louvado seja o nome de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 3 ao número 5 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aí lá no versículo 5 ele diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção, por quem? Por Jesus Cristo. Então por Jesus Cristo somos filhos. É estando em Jesus Cristo que somos filhos. É aceitando Ele mediante a fé que somos filhos. Oh, louvado seja o nome de Deus. E quando, irmão, nos damos conta que Ele nos adotou e que somos filhos de Deus, aí o resultado disso é o que Paulo fala no versículo número 27, que diz assim: porque todos vocês que foram batizados em Cristo. Aqui Paulo não está falando de batismo em água. Até mesmo, irmão, porque seria uma confusão na cabeça dos irmãos da Galácia. Paulo está combatendo a circuncisão. E agora, de repente, fala que o batismo em água seria um novo sacramento, seria algo terrível, que bananaria a cabeça daquele povo. Mas o batismo que Paulo está falando aqui, irmãos, é o batismo pelo Espírito Santo de Deus. É aquele batismo em que o Espírito Santo, irmãos, age na nossa vida e nos insere no corpo de Cristo. Então eu e você, irmãos, somos filhos de Deus, inseridos em Jesus Cristo, inseridos, irmãos, no corpo de Cristo. E por isso ele continua: e porque vocês foram batizados de Cristo, se revestiram. Eu gostaria de me ficar um pouquinho aqui, irmãos, e trabalhar um pouquinho essa ideia de revestimento. Porque, irmãos, é interessante. Paulo vira e mexe, usa a parábola de vestimenta para se referir a nós cristãos em relação a Cristo. Se nós observarmos em Efésios capítulo 4, versículos de número 22 ao 24, ele diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem. Colossenses 3,12 diz assim: revesti-vos como eleitos de Deus. E agora, irmãos, Paulo, falando sobre a nossa nova condição como filhos de Deus, ele diz que nós devemos nos revestir de Cristo. Olha, antes nós éramos o quê? Prisioneiros. Antes vivíamos sob a tutela da lei. Agora que veio a fé em nossos corações, Cristo nos liberta. Cristo, irmãos, pela fé, agora nos faz o quê? Filhos de Deus, batizados no corpo, inseridos no corpo. E é por isso, irmãos, que nós devemos nos revestir de Cristo. Isso nos traz, irmãos, 4 fatos incríveis. Por quê, irmãos? Vestimenta fala de quê? De identidade. Por meio de uma vestimenta eu consigo identificar pessoas de uma nação. Eu consigo simplesmente separar: aquele irmão é escocês, esse irmão é brasileiro, pelo tipo de vestimenta dele. Eu consigo dizer, irmãos, diferenciar pessoas pela vestimenta de classes sociais diferentes.
Eu consigo, irmãos, diferenciar um homem de uma mulher, e eu vejo esta noite aqui, pela vestimenta. Então, irmãos, vestimenta traz ideia de identidade. E quando Paulo diz assim, revesti-vos de Cristo, ele diz, olha, a identidade de vocês agora é Cristo. Por isso que Paulo, irmãos, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo número 20, olha o que ele diz, um trecho bastante conhecido: já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu. Quem é que vive em mim? Cristo. Agora a minha identidade é Cristo. O que eu faço agora é por Cristo. Então tudo aquilo, irmãos, que eu faço reflete a glória de Cristo. Por isso eu me chamo cristão. Segundo, a vestimenta, revestivos de Cristo, dá a ideia de proximidade. Nenhum bem que você possua é mais próximo do que a sua vestimenta que você está usando agora. Os irmãos vão concordar comigo. Outra, ela nos protege o tempo todo. Recentemente, agora nós passamos por um período, eu particularmente senti muito frio, estava muito frio, irmãos, e haja roupa para nos proteger nesse frio. Então a roupa nos traz ideia de proximidade e de proteção. Sabe o que é isso? Dependência. Eu dependo da roupa. Você que é cristão depende de Cristo. Revestivos de Cristo. Dá a entender, irmãos, aqui, que nós devemos depender de Cristo. O salmista vai dizer no Salmo 23, versículo 1: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 12 e 13, ele vai dizer, olha, já passei por tudo, sei estar abatido, sei estar em abundância, ter fome, estar alimentado, mas tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que é isso? Dependência. É ser revestido por Cristo, é depender de Cristo, é saber, irmãos, que Cristo está, que Ele existe, que Ele é real, que Ele faz parte da minha vida, que Ele está dentro de mim. E por isso me leva, irmãos, ao terceiro fato de estar revestido em Cristo. Já estamos chegando na época dos pais, do Dia dos Pais. É a época em que os filhos gostam de imitar os pais, vestem as roupas do pai, não é isso? É aquela camiseta, o papai, o pai usa camisa azul, o filho usa camisa azul também do mesmo jeito. Então, irmãos, vestimenta traz a ideia de imitação. E nós devemos ser imitadores de Cristo. Gálatas, não se deixem levar por aquilo que eles estão ensinando. Esse falso evangelho, que na verdade nem é evangelho, foi explicado isso pelo pastor Gemiro aqui. Mas sigam, imitem, sejam iguais a Cristo Jesus, andem na sua presença. Isso é ser revestido de Cristo. Por isso Paulo diz, irmãos, todos vocês foram batizados e de Cristo se revestiram. Agora vocês não andam como andavam antes, agora vocês andam como Cristo. Deus chegou para Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, e disse, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Paulo estava dizendo para os Gálatas, deixem essas tolices que estão ensinando para vocês de lado, e se revistam de Cristo, andem na presença de Cristo, imitem a Cristo. Igreja, imite a Cristo, dependa de Cristo, se vista de Cristo. E um quarto ponto que eu gostaria de frisar, vestimenta traz ideia de aceitabilidade, e eu vou explicar isso para os irmãos. Irmãos, a vestimenta é um adorno, ela nos cobre a nudez, e Cristo tem feito isso desde o dia em que fracassamos no Éden. Desde o dia em que nós pecamos no Éden, Deus tem nos vestido com roupas para cobrir a nossa nudez, o nosso pecado. Portanto, quando Deus olha para você agora, você que está
inserido no corpo de Cristo. Você que mediante a fé aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador. Deus não olha você mais como pecador, mas olha você e enxerga você como filho, porque Ele vê o Filho dele em você. Está escrito, irmãos, em Efésios 1, 13 e 14, que nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, e este é o penhor, irmãos, este é o penhor. Quando Deus olha para nós, Ele vê em nós Cristo Jesus. Por isso Paulo se preocupa e diz para os cristãos: olha, vocês foram batizados e revestidos em Cristo. Deus não olha mais para vocês como pecadores, como homens que estavam debaixo da lei, aprisionados. Não, vocês agora que reconheceram a sua carência de Cristo, aceitaram a Cristo, agora Deus olha vocês como filhos do Altíssimo. E é por isso, irmãos, que revestir de Cristo é pensar em Cristo, é agir como Cristo. Está escrito em Filipenses 4:8, dessa forma: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso, pensai. Sabe o que é isso? Pensamento igual a Cristo. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, nós devemos fazer para quê? Para a glória de Deus. Sabe o que é isso? É agir, é pensar, é viver como Cristo. E é por isso que Paulo, ele fala e exorta os irmãos gálatas: sejam revestidos de Cristo. Louvado seja o nome de Deus. Mas, irmãos, o que somos em Cristo? Filhos. Mas no versículo de número 28, ele dá uma lição maravilhosa, incrível para nós. Ele diz que em Cristo somos todos um. Em Cristo somos todos um. E ele diz: não pode haver judeu, não pode haver grego, não pode haver escravo, não pode haver liberto, não há homem, não há mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Então, irmãos, não apenas pertencemos a Deus como filhos de Deus, mas pertencemos uns aos outros como irmãos. E aqui, irmãos, é importante, porque por vezes nós fazemos discriminação das pessoas, às vezes pela condição social, às vezes pela cultura daquela pessoa em que ela foi criada, às vezes pelo gênero, pelo sexo. E os judeus, irmãos, faziam isso tanto com os escravos, quanto com as pessoas que não eram da sua cultura, os gentios, os gregos, como também com as mulheres, que muitas das vezes eram desprezadas, maltratadas. E Paulo está dizendo agora, irmãos, que tudo isso continua a existir, mas agora não tem mais importância. Sabe por quê? Porque em Cristo todos somos iguais em valor. Às vezes eu fico me perguntando, como pode, irmãos, nós vivermos na face da terra, de cara feia um para o outro, se nós vamos morar no mesmo céu? E Paulo está dizendo aos irmãos gálatas: olha, todos vocês são iguais, iguais na necessidade de Cristo, iguais, irmãos, no fracasso de conseguir a salvação pelos próprios méritos, iguais, irmãos, porque tiveram o mesmo libertador, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, nós não podemos olhar para uma pessoa e desprezá-la simplesmente por condição social, ou pela raça, ou pelo sexo, porque todos nós somos filhos de Deus. O homem é filho de Deus, a mulher é filho de Deus, o escravo é filho de Deus, o livre é filho de Deus, o judeu é filho de Deus, o gentio, irmãos, que se converte a Cristo, é filho de Deus, e todos nós o somos em Cristo Jesus. João capítulo 17,
versículos de número 21 ao 23, ele faz uma oração pelos seus discípulos, e ele diz assim, ó: Pai, eu rogo a Ti, para que todos, aqueles daquela época, aqueles que haveriam de se salvar, sejam um. E ele diz o modelo, porque não vai dizer, ó, sejam um, mas qual o modelo seguir? Aí ele diz: sejam um, como Tu, ó Pai, o és em mim e eu em Ti. Que eles sejam um, Senhor, em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Aí no versículo 22 ele diz: eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E no versículo 23 ele diz: eu neles, Tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Deus quer que vivamos em unidade, sem olhar, irmãos, questão de riqueza, de pobreza, classe social, de onde ele veio, para onde ele vai, não me interessa. O importante, irmãos, que ele é meu irmão em Cristo Jesus, e da mesma forma que ele foi liberto, eu também fui liberto, e agora pertencemos, irmãos, a uma mesma família, ao mesmo povo, que irá morar no céu, que pertence a Deus, que aleluia, que mediante a fé, irmãos, foi liberto por Jesus Cristo. Tem uma frase de um teólogo, Donald Guthrie, que ele diz assim: em Cristo não há mais europeus, não há mais asiáticos, não há mais africanos, não há mais chineses, não há outros grupos raciais propriamente ditos. Em Cristo há um novo vínculo que transcende as barreiras da cor, que transcende as barreiras da cultura, que transcende as barreiras dos costumes. Oh, aleluia, irmãos! Deus nos fez um povo só em Cristo Jesus. Esse negócio de esnobismo, irmãos, é coisa proibida. Diferença de classes não faz parte da cultura cristã. Por isso não se deve fazer o pobre se sentir humilhado, o rico marginalizado. Por quê? Porque pertencemos a uma mesma classe de pessoas salvas, classe de pessoas, irmãos, regeneradas, classe de pessoas transformadas por Jesus Cristo, classe de pessoas que possuem uma mesma herança. Em Cristo Jesus, todos nós um dia iremos morar no céu. É verdade que Paulo diz isso, mas as diferenças continuam. E eu não quero dizer aqui, irmãos, que nós devemos enxergar, por exemplo, um homem e mulher como que devem desempenhar os mesmos papéis. A Bíblia não diz isso. São iguais, sim, em valor, mas possuem papéis diferentes. Nós observamos isso quando nós lemos lá em 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 ao 7, quando Deus diz assim, Pedro diz assim: olha, esposas, estejam sujeitas cada um ao seu marido. Então existe algo para a esposa. Aí lá no versículo número 7 diz assim: maridos, vivam a vida comum do lar, com discernimento. Por quê? Porque são papéis diferentes. Para a esposa é uma coisa, para o homem é outra. Mas ele diz assim, ó: dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil. Sabe por quê? Porque ela também é coerdeira contigo da mesma graça. Então, irmãos, pobres, ricos, chineses, franceses, africanos, rico, pobre, toda pessoa que aceita Cristo, agora ela é idêntica a você. Sabe por quê? Porque nós somos um em Cristo Jesus. Cristo aboliu as diferenças. Está escrito na Bíblia, irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus veio para mim, que sou lá do Rio Grande do Norte. Deus veio para vocês que são aqui do Sul. Deus veio para os paulistas. Deus veio, irmãos, para os brasileiros, para os europeus, para os africanos, para aqueles que nascem na Oceania. Sabe por quê? Porque Deus não enxerga pessoas diferentes, mas pessoas iguais. E foi por conta dessas pessoas iguais que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para toda a humanidade. Tem um outro teólogo, Laird Smith, que ele diz assim:
para referir-se exatamente àquilo que Paulo escreve aqui. Todos estão no mesmo time, só que em posições diferentes. Está aí. Somos todos iguais, apenas estamos em posições diferentes, fazendo a obra do Mestre. E por fim, irmãos, no versículo número 29, Paulo diz assim: e se vocês são de Cristo, ou seja, se vocês pertencem a Cristo, sabe o que acontece? Vocês também são descendentes de Abraão. E outra coisa, ele continua: e herdeiros segundo a promessa. Então, irmãos, Paulo está dizendo: olha, Gálatas, agora vocês pertencem a Cristo. A promessa que foi feita a Abraão também é para vocês. Igreja e Uruguaiana, a promessa que foi feita a Abraão também é para vocês. Também é para nós que acreditamos em Cristo Jesus, que nos convertemos a Deus. Aleluia, que nós cremos em Jesus mediante a fé, a bem-aventurança da vida eterna, prometida para a descendência de Abraão, também é para mim, é para você. E eu gostaria de dizer algo: essa herança, irmãos, ela não muda, ela é eterna, ela é incorruptível, ela é inacessível, ela não tem mancha, e ela está reservada para mim e para você nos céus. Mas é necessário estar em Cristo. Estar em Cristo. A promessa, irmãos, está para aqueles que estão em Cristo. E numa sociedade, irmãos, em que nós, por vezes, nos colocamos como pessoas que não temos valor para a sociedade. Eu gostaria de dizer e reforçar aquilo que as crianças, o coral Ágape, cantou no primeiro hino deles: nós temos um valor para Deus. Então, quem sou eu? Você é filho de Deus. Quem sou eu? Você é um cristão que está unido ao povo remido de Deus. Quem é você? Você é aquele que mostra Jesus Cristo em seus atos e seus pensamentos. Quem é você? Você é aquele que por onde anda, as pessoas enxergam Jesus Cristo em você. Por isso, irmãos, nós não podemos aceitar que outras pessoas venham e nos mostrem o caminho errado, irmãos, como se precisássemos de outras ferramentas para viver em Cristo Jesus. Cristo já nos libertou, e é pela fé, é pela graça, e Deus esta noite, irmãos, falou aos nossos corações que a lei tem o seu papel importante, sim, de nos mostrar, mas agora que somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, fazemos parte de um mesmo povo, e temos uma herança incorruptível, e essa herança, aleluia, eu creio, irmãos, está breve, breve receberemos ela. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.